O Superman é o maior, mais famoso e mais importante super-herói de todos os tempos, mas infelizmente teve sua imagem prejudicada por conta de algumas adaptações e versões. É por isso que quero dedicar o vídeo de hoje à última adaptação do Homem de Aço em live action, que reparou os problemas na imagem do personagem, restaurando ele como um símbolo de bondade e esperança, e que pode ter passado despercebido por grande parte do público geral. Oi, eu sou o Fulis. Eu sou jornalista, mas eu não sou o Clark Kent, e muito menos o Superman, como podem ver pelo meu óculos. Mas vamos falar dele. Superman e Lois foi uma série muito especial. Nos entregou o melhor Superman desde o Christopher Reeve. Isso foi um grande alívio para os fãs, que tiveram que suportar por muito tempo uma versão mal explorada e mal desenvolvida do Superman. A adaptação sombria e realista de Zack Snyder. Isso não é bom. Até agora minha vida inteira foi diferente de todos os outros Supermans da TV. Eu tô tão confuso. Bom, pelo menos eu posso contar com meu pai para me dar um discurso encorajador sobre... Jura, pai? Que nasceu na mesma época de um grande amontoado de bosta chamado Injustice, que infelizmente ficou muito popular porque é Ed, sombrio, muito cool e descolado. Nossa, olha que legal esse Superman que é do mal. Muito melhor que a versão original do personagem, né, galera? Cala tua boca. Isso piorou porque mais versões malignas do Superman foram se popularizando mais e mais. Alguns deles são bons personagens para sua proposta, outros foda-se, e alguns têm arcos de redenção que a maioria parece ignorar. Mas o ponto é que isso começou um efeito manada de falar que um Superman maligno é muito mais interessante do que um Superman bondoso. O Superman não é um ser perfeito, isento de cometer erros. Não é alguém invencível que tá sempre feliz. Ele não nasceu na Terra, mas ele é humano, que tem uma moral de fazer o bem a troco de nada e consegue tomar decisões eticamente corretas, mesmo nos piores cenários possíveis. Mas isso não torna ele um ser perfeito, porque não é nem um pouco fácil pra ele fazer o que ele faz. É muito difícil se manter como esse símbolo de esperança, e em muitos momentos ele fica no seu limite, porque é um cara normal, com emoções e muitas vezes é levado por elas. Mas ele se esforça para não se entregar à desgraça do mundo, e é isso que o torna tão inspirador. Essa raiva que você sentiu, que fez você querer usar os poderes do jeito que usou hoje, eu também sinto isso. A diferença é que eu controlo. Senão eu arrisco perder a confiança das pessoas que eu prometi proteger. A primeira vez que eu apareci em Metrópolis como Superman, houve muita discussão sobre o que o mundo devia fazer com alguém com poderes como eu. E logo eu compreendi que os outros estavam com mais medo do que eu podia fazer do que eu mesmo. O que eu tive que fazer foi ganhar a confiança delas. Provar que o que quer que acontecesse eu não ia usar os meus poderes para machucá-las. 20 anos depois, sempre que eu uso os meus poderes, essa confiança é testada. Toda vez. O problema da confiança, Jordan, é que se você quebrar, demora mais pra curar do que um pulso. Vocês que acham que ele é completamente perfeito e, consequentemente, chato, não sabem o que estão falando, porque isso é um entendimento superficial de quem não conhece o personagem. Felizmente, com a nova adaptação de James Gunn, esperamos que o Superman volte às suas origens como símbolo de esperança mundial, retratando o personagem de forma fiel para o grande público. Porém, isso nos cinemas, porque fora das grandes telas, o Superman da CW foi quem resgatou essa essência do personagem. E não foi ele sozinho, já que o Clark Kent sempre precisa da sua cara metade. Lois Lane, que aqui é igualmente sensacional. Não é à toa que o título da série é Superman e Lois. Eles realmente honraram o nome da série e entregaram tudo o que a gente podia esperar de um dos casais mais icônicos da cultura pop. Tem uma química muito forte acontecendo. Me escuta. E você precisa usar sua estratégia se quiser sair com o solteiro mais cobiçado do mundo. Eu não estou interessada, tá? Eu tô apaixonada por outro cara. Pelo Clark, do jornal. A gente tá saindo há alguns meses. Eu sei que ele é desajeitado, mas eu amo ele. Claro, cara de óculos. E todos nós sabemos a reputação da CW, né? Olha que diálogo merda. Mas apesar de grandes defeitos,
Em muitos quesitos, eles também tiveram bons acertos e até que trataram bem alguns personagens da DC. Só alguns mesmo, porque tem outros que, meu Deus do céu. Mas o Superman em particular nunca foi maltratado na CW. Mesmo o Tyler Hoechlin só tendo a oportunidade de brilhar de verdade em sua série própria, ele já era um bom Superman antes disso. E sim, a pronúncia certa é Hoechlin, não Hoechlin. Tyler Hoechlin? Eu descobri isso agora. Sem contar que na CW também tivemos a incrível participação do Brandon Routh na Crise das Infinitas Terras, onde ele fazia uma digna homenagem ao Superman do Reino do Amanhã. Por que colocou esse preto? Porque, Lois, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança aparece. A esperança é a luz que nos tira da escuridão. E vale lembrar que a primeira série da DC feita pela CW foi do Superman. Smallville é um take bem teen do Superman, obviamente feito para um público adolescente, e é um total reflexo de sua época. Mas apesar de todo o drama adolescente acompanhado de triângulos amorosos insuportáveis, ao passar das temporadas eles conseguiram construir perfeitamente os ideais da Lois Lane e do Superman. Então não é surpresa que a CW tenha acertado nos dois novamente em Superman e Lois, onde acompanhamos os dois em versões bem mais maduras, com seus ideais já construídos e até uma família construída. E meu Deus, eles são maravilhosos. A personalidade deles, o carisma, as interações e a química que os dois têm. O Tyler Hoechlin e a Elizabeth Tulloch entregaram tudo nesses papéis. Um trabalho fenomenal dos dois que faz você sentir que você realmente está assistindo o Clark Kent e a Lois Lane interagindo um com o outro. Não os atores ali, são os personagens. A minha mãe nos abandonou, meu pai nunca esteve presente até que me saí bem. Eu acho que talvez você... Cuidado com o que vai dizer. Esteja sendo modesta, você é perfeita. Ah. Era o que eu ia dizer desde o início. É, claro. Eles são tão bons que conseguem manter sua vontade de assistir a série mesmo com tantos problemas. Sim, tem muitos problemas. Eu vou começar pelo mais inofensivo de todos, que é algo que não afeta o andamento da série, mas às vezes é algo muito estúpido que dá raiva. Eu tô falando dos visuais. A série não tem quase nenhum visual bom. Isso é um feito impressionante. O traje principal do Superman é muito bom. Esse azul cor de caneta, esses enchimentos exagerados e desnecessários. O cara já tem um físico bom, não precisava disso. Damn, son! Também tem o símbolo pequeno, que por algum motivo tem um tom de vermelho mais escuro que o resto da roupa. Além dessa capa enfiada na gola, no foda-se. E a falta que uma cueca não faz, né? E o traje fica ainda mais escuro depois. Uma correção de cor e uma cueca deixariam esse traje decente. O visual dele em Supergirl, por mais que não seja grande coisa, é muito melhor que esse aqui. Mas sinceramente, eu preferia que ele usasse o traje costurado pela Martha na série inteira. Não ironicamente, é impressionante que um traje costurado por uma senhora tenha um acabamento muito mais profissional que um traje feito com tecnologia kryptoniana. Parabéns, senhora Kent, você é foda. Também tem esse Dungai prateado, que é o Aço, essa velha trajada, que é o Parasita, esse Snoopy aviador, que é o Superboy, esse Dungai prateado novamente, que é o Lex Luthor armadurado. Sim, ele roubou o traje do Aço, mas o mais engraçado é que na série eles falam que eles fizeram um revestimento de kryptonita na armadura, mas a armadura continua prateada. Kryptonita é verde. Tem gente que se recusa a ver a série por achar os atores feios. Desde quando beleza é padrão de qualidade? E eu não acho os atores feios, mas uma coisa que é verdade é que os figurinistas não sabem valorizar a aparência dos atores. Tipo, o figurino da Lois Lane parece ter sido tirado diretamente do guarda-roupa de algum idoso. E ela é uma mulher da moda, ela devia estar muito bem vestida. Já o Clark Kent, como o Clark Kent, o visual é bem servido, ele combina. O problema do figurino dele é só no Superman mesmo. Entretanto, uma coisa que eu não gosto do visual do Clark é que ele está com completamente o foda-se e o disfarce é literalmente apenas o óculos. São muitas decisões criativas estúpidas que não dá pra entender. Em contrapartida, eles acertaram bem em alguns visuais. O Bizarro e o Apocalipse, que ironicamente são os mesmos personagens nessa versão. O CGI é decente no geral, é um padrão CW, mas é um padrão CW pro lado mais positivo, tá? Não chega nesse nível aqui não.
Agora, avançando para problemas mais sérios, Superman Lois herda toda a desgraça adolescente de Smallville. Só que é pior, porque a maioria do elenco adolescente não tem carisma nenhum. E é muito drama. Muito drama. Todo episódio alguém magoa alguém e tem que pedir desculpa e fica esse drama pelo episódio inteiro. Isso é uma coisa que se repete em todos os núcleos da série, mas no núcleo adolescente Lixo, lixo, super lixo. Ainda mais tendo a Sarah, a filha insuportável da Lana Lang. Ela é uma filha da puta em vários momentos, sem necessidade nenhuma, e a série ainda quer colocar ela de vítima, tipo... E daí que ela é cuzona? É porque ela tem depressão, é normal. E a mesma coisa acontece com o Jordan, que é um dos filhos do Superman. Ele também é um personagem bem chato que a série faz esse mesmo vitimismo só porque ele tem ansiedade. E nenhum dos dois tem um desenvolvimento de verdade nessas questões. Enquanto isso, pelo menos temos a Natalie, que tem arcos legais. Ela é a filha do Aço e meia-irmã dos filhos do Superman. Ela veio de outro universo, onde a mãe dela era a Lois Lane. E ela tem um arco sobre superar essa perda e aceitar que as coisas são diferentes nesse mundo, que essa não é a mãe dela. Mas ao mesmo tempo, a Lois Lane dessa terra acolhe ela, depois de ela também ter superado um trauma, porque ela já perdeu uma filha na gravidez, e isso obviamente lembrou ela disso. O Jonathan Kent também é um personagem legal que infelizmente sempre foi muito deixado de lado. Que é engraçado, pois ele é o filho principal do Superman. O irmão gêmeo dele, o Jordan, foi inventado pra série. O John não era muito carismático de início, mas dava pra simpatizar em muitos momentos. Mas quando o personagem levou recast, ficou muito melhor. Sem ofensas ao ator anterior, mas o Mike Bishop é muito mais carismático e expressivo. Mas é muito frustrante a série em vários momentos ficar alternando entre esses tramas interessantes a esse núcleo desinteressante dos adolescentes. Quando eles estão trabalhando com temas legais, como essa adaptação de vida da Nat ou John se sentir excluído, é legal, mas daí eles metem as coisas mais estúpidas possível no meio, tipo o relacionamento conturbado da filha da puta da Sarah com o antissocial do Jordan. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! E eu queria muito que esse problema de núcleos desinteressantes estivesse só nos adolescentes, mas esse problema ainda se expande. Por exemplo, a Lana Lang é uma ótima personagem na série, mas a família inteira dela ganha muito mais destaque do que deveria. Tira! Às vezes parece que a série devia se chamar Superman e Lois e Família Lang. Eu não sou contra o destaque de personagens secundários. O problema é não conseguir equilibrar isso e ficar criando um drama insuportável todo santo episódio. Eu não quero assistir novela das três, eu quero assistir minha série do meu super-herói favorito. E a Lana Lang não merecia essa família não, pelo amor de Deus. Essa filha ingrata, um marido infiel, só dá pra salvar a outra filha, porque ela basicamente não fala nada a série inteira. Mas enfim, apesar dessa família, a Lana Lang é um ponto positivo da série. Ela é uma boa personagem, tem uma amizade muito bonita com o Clark e a Lois, e também representa um símbolo de esperança. Assim como a Lois Lane faz isso através da verdade, o Superman através da justiça, a Lana Lang luta pelo povo de Smallville e sempre quer ajudar a conquistar o seu alcance, mesmo que isso signifique colocar sua vida em risco. Agora, sobre a decisão da série de se passar em Smallville, eu até entendo. Eles queriam situar o Superman num ambiente com um povo mais simples para mostrar a vulnerabilidade deles diante de coisas mais simples, como um cara rico que se passa de benfeitor. Mas seria muito melhor se fosse situado em Metrópolis. Poucas adaptações se lembram de quanto Metrópolis é importante pro Superman. É literalmente o mesmo peso que Gotham tem pro Batman. É uma parte bem importante do personagem, é a conexão do herói com a cidade que vimos pouco nessa série. Tanto é que uma das melhores partes da série são os flashbacks do Clark e da Lois em Metrópolis. Nessa série, como citei anteriormente, contamos com a participação do John Henry Irons, o Aço, o que eu acho bem legal. Eu não vou mentir falando que eu conheço muito o personagem, eu só sei que ele é um engenheiro que se inspira no Superman, mas definitivamente essa versão é melhor que a do Shaquille O'Neal. Na versão original dos quadrinhos, o Aço surgiu depois da morte do Superman, ele substituiu ele por um tempo. Aqui na série isso é feito de uma forma diferente e interessante. Esse Aço veio de outro universo. No universo dele, o Superman era do mal. E ele destruiu o mundo dele, matou a Lois Lane, que era a esposa dele, e etc. Mas diferente do usual, o uso de um Superman do mal aqui foi muito bem pensado. Porque ele vem pra esse universo achando que o Superman é um bostão do caralho e tenta matar ele.
dele. Mas à medida que ele vai conhecendo melhor o Superman, ele percebe que ele estava totalmente errado sobre o que ele pensava. Ele não é nenhum tipo de deus, ele é só um cara normal que quer inspirar o melhor nas pessoas. E ele usa os seus poderes pra fazer o bem. É uma ótima alusão pro tipo de pessoa que fala que é impossível o Superman ser bonzinho. Não é impossível. Ele é. Daí eles viram ótimos amigos, o Aço começa a se inspirar no Superman, eles viram uma dupla maneira. Ele merecia ter tido mais espaço na série, e também merecia um traje mais autoral, mas deu pro gasto. Ele foi introduzido como um vilão, meteram um bait de que ele era o Lex Luthor, mas no final das contas ele na verdade era um aliado. Mandou bem. Valeu. Além do Aço, na primeira temporada também teve outro vilão, o Morgan Ned. Um bilionário que apareceu em Metrópolis, comprou o planeta diário e também prometeu trazer coisas boas para Smallville. Mas obviamente era tudo uma mentira em prol do plano secreto dele. Mais tarde a gente descobre que na verdade ele não era o Morgan Ned. Ele só estava se passando por essa figura filantrópica. Ele na verdade era um kryptoniano, meio-irmão de Clark Kent. Tal-Rho, um personagem original da série que é meio que uma adaptação do Erradicador. Mas óbvio que o nosso querido Kal-El conseguiu mostrar pro seu irmão que nem tudo nesse mundo merece ser odiado. Então ele acaba virando parte da família e fica bem legal enquanto ele tá na série. Mas não dura muito infelizmente, porque ele vai embora pra sempre pro mundo bizarro. Sim, tivemos um mundo bizarro na segunda temporada, onde tivemos uma vilã bem bosta também. Nem vou entrar em detalhes, adaptação mal feita, conceitos mal trabalhados e é isso. Mas por mais que tenha esse defeito da vilã principal, uma coisa que eu gosto muito é que essa é a temporada mais mirabolante no sentido de ser grandioso e não se levar muito a sério. Até porque o plano dessa véia é fundir dois planetas, um desses planetas sendo o quadrado, que é o mundo bizarro, e no final o Superman ainda separa os dois planetas com um socão muito foda. Não tem coisa mais quadrinho do que isso. Aô, potência! You are my sunshine. E é óbvio, com o mundo bizarro, tivemos o bizarro, que também foi um bait pra gente achar que era o Apocalipse. Ou melhor, foi um foreshadowing. O bizarro é muito bem adaptado. Ele era um Clark Kent com uma vida muito problemática e conturbada, que acabou se corrompendo e se afundou nas drogas até ficar assim. E que personagem sofrido, viu? O bicho sofreu a série inteira, dá até agonia de ver. Ele só tava tentando fazer o bem mesmo depois de ter sofrido tanto no planeta dele. E ele continua sofrendo nesse e acaba sendo morto pelo militar Mitch Anderson num ato impossível. O Mitch Anderson é outro personagem secundário interessante dessa temporada. Ele é o típico militar que quer tudo no controle do exército americano, inclusive o Superman. Isso acaba gerando diálogos legais sobre essa questão, porque essa adaptação lembra muito bem que o Superman não é um herói dos Estados Unidos, ele é um herói do mundo. Eu te pedi várias vezes para entrar na minha equipe. Você pediu a minha lealdade aos Estados Unidos. E você negou. Porque eu dei ela ao mundo há muito tempo. O nosso país tem que vir em primeiro lugar. O Mitch Anderson faz muita merda, mas depois de ver o quanto o Superman tá lutando pra continuar fazendo o bem em meio a tantas circunstâncias negativas, faz ele perceber que tomou muitas decisões erradas e se redimir tentando ajudar. Na terceira temporada temos Bruno Mannheim como vilão. Ele é o líder da Intergang. É basicamente um rei do crime, mas menos filho da puta. Mas o verdadeiro vilão dessa temporada é o câncer. A Lois Lane descobre que tem câncer de mama, e esse tema é abordado muito bem e com muita delicadeza. Somos apresentados a Peia, que vira amiga da Lois durante suas sessões de quimioterapia. Mais tarde descobrimos que ela era secretamente a esposa de Bruno Mannheim, e ela agia como a vilã Onomatopeia. O Bruno estava desesperado tentando encontrar uma cura pro câncer para a esposa dele. Ele investiu o máximo que ele podia em pesquisas, mas ele ficou tão desesperado que tentou usar o sangue do Superman para tentar achar a cura. Mas isso acabou piorando tudo. Eu já saquei. Ah, não brinca!
E isso entrega um desenvolvimento muito interessante para o Superman. Durante o tratamento da Lois, o Clark aprendeu muito conversando com outros pacientes com câncer e também em terapia com pessoas que têm parceiros com câncer. Ele entendeu o quanto a doença é forte, que ao mesmo tempo que ele precisa dar tudo de si para ajudar a Lois não se entregar ao câncer, ele também precisa estar preparado para o pior. Ele precisa aceitar que a doença pode chegar a um estágio irreversível e que nesse momento ele precisa deixar ela partir, para ela não sofrer mais. Amar também é deixar ir. E o Clark fica com isso na cabeça, porque ele é o cara que sempre tenta ver as coisas do jeito mais positivo possível. E ele não aceita de jeito nenhum que o câncer pode ser imbatível. Mas quando a cura pro câncer da peia piora muito mais a doença, fazendo com que seus poderes se descontrolem completamente, o Superman percebe que em alguns momentos não adianta lutar. A esperança não resolve tudo. Então, em uma cena muito bonita, o Superman fala pra ela que tá tudo bem desistir. Tá tudo bem! Não iam querer que você sofresse. Não faz mal se entregar. Ainda no final da terceira temporada, somos apresentados ao Lex Luthor. E por mais que eu queria ter visto mais do típico Lex Luthor engravatado, desgraçado, eu gostei dessa versão meio metaleira do personagem. E ele não decepciona em ser um grandíssimo filho de uma puta. Depois que o Bizarro morreu, o governo ficou com o cadáver dele. O Bruno roubou o cadáver dele e reviveu ele pra tentar fazer a cura do câncer. Sim, usaram o sangue dele porque ia ser um pouco mais difícil conseguir o do Superman. Os experimentos que fizeram no Bizarro à procura de achar uma cura pro câncer deixaram ele imortal. Sempre que ele é morto, ele ressuscita mais forte do que ele já era. Depois que tudo deu errado e o Bruno é preso, o Lex Luthor se aproveita disso e da mente completamente quebrada do Bizarro para fazer um acordo. O Lex Luthor deixa ele forte e em troca, o Bizarro faz uns favores para ele. Então o Lex Luthor mata o Bizarro várias e várias vezes. Até que ele se torna essa criatura, mais conhecida como Apocalipse. E o primeiro favor que o Lex pede é nada mais, nada menos do que matar o Superman. Essa temporada acaba com uma batalha fenomenal ao som de Soundgarden. E lembrando que a série quase não teve quarta temporada, imagina se tivesse acabado nesse cliffhanger. Que Lex Luthor egocêntrico do caralho. O cara prefere odiar todo mundo, inclusive sua própria família, pra não admitir que ele tá errado e ele é um arrombado. Ele é obcecado em achar alguém pra culpar os problemas que ele causa. A pessoa da vez foi a Lois Lane. Ele manda matar o Superman pra afetar ela, e ele conseguiu. Não. Isso não era pra acontecer. Não antes de mim. O Luthor mexeu com as pessoas erradas. Cusão, filha da puta! Tua mãe que ela vaca leiteira é aquela filha da... Tempo depois, o Superman volta à vida. E o Lex, como filho da puta que é, sabe que o Clark tá com um pavio curto. O Lex matou ele, ameaçou a família dele, tentou manipular o filho dele, matou o sogro dele. Pra completar a lista, ele tenta matar a melhor amiga dele. E sabe o que isso gera? Cinema. Nós vamos acabar com você. Vocês vão acabar comigo. Tenta fazer isso sem poderes.
E não volte mais. Eu falei que ele mandou matar o Superman, mas não foi simplesmente isso. Ele mandou o Apocalipse arrancar o coração do Superman. E o Lex ainda destrói o coração dele na frente do filho. Mas graças ao Sam Lane, o sogrão do Clark, o Superman conseguiu um novo coração. Nos seus últimos momentos, o Sam Lane tomou uma dose daquela cura com o sangue do Superman, que foi o suficiente para o coração dele ficar compatível com o corpo kryptoniano. Uma vez, o Clark me disse que eu sempre estaria com você e eu não entendi na época, mas agora eu entendo. Ele vai voltar depois que colocarem o meu coração nele. E eu vou estar aí também, em cada batimento. O Sam Lane é um dos melhores personagens da série. Ele é uma versão bem evoluída do militar super rígido, então aqui ele já sabe como ser um bom pai, um bom sogro e um bom avô. A interação dele com todos os personagens é simplesmente muito legal. Ele é um anjo. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Voltando à questão da família Kent, o Jordan é um personagem extremamente desnecessário. Os arcos dele poderiam ser facilmente dados ao John ao invés de deixar ele de lado. Eles literalmente só fizeram irmãos gêmeos porque eles não sabem desenvolver adolescentes. No sentido de que eles precisam fazer outro personagem adolescente para eles conseguirem desenvolver um. Porque escrever apenas um adolescente com seus pais é difícil demais, aparentemente. E isso faz com que muito potencial de escrita seja desperdiçado. A relação de pais com os filhos não é tão bem aproveitada quanto poderia, apesar de ter vários bons momentos disso. Mas e aí, o aniversário tava legal? Tava legal. Tava bom, tava legal. Muito obrigado. Tá legal do aniversário. Mas se não fosse essa grande dificuldade em escrever adolescentes, poderia ter sido muito melhor. O John dos quadrinhos, por exemplo, é um personagem muito interessante. Ele tem uma construção como herói muito boa que envolve muito a relação dele com os pais. Ele não é um herói só porque é filho do Superman, mas sim porque ele aprendeu o que é ser um herói. Ele sabe o que isso significa e, assim como seus pais, ele também representa a esperança. E ele ainda tem seus aspectos diferenciadores, como a conexão forte com a natureza. Não que o Superman não tenha, mas ele tem de um jeito diferente, mais sensível. Essa série era obviamente perfeita para adaptar isso, mas eles optaram pelo caminho menos interessante. Acho que até os roteiristas perceberam o erro que cometeram, porque na última temporada o John ganha todos os poderes de uma vez e sabe controlar muito bem, humilhando completamente o Jordan, que teve muita dificuldade para conseguir desbloquear os poderes e ainda mal sabia se controlar. Daí o Jordan fica bem sem rumo nessa reta final, quase que recebendo o troco por ter se achado demais nas outras 3 temporadas. Ele até tem uns momentos legais assim com o irmão, mas nada que justifique a existência dele. Tirando todo o drama adolescente exagerado do caminho, o drama familiar dos Kent é muito bem feito. São tramas bem orgânicas e humanas, principalmente a dinâmica entre a Lois e o Clark. Um dos momentos mais marcantes pra mim foi no episódio que a Lois, prestes a fazer a cirurgia de mastectomia, começou a sentir muita disforia com seu corpo, pois vai perder seus seios, e ela já começa a se ver menos atraente. O Clark, do jeito inocente e otimista que ele é, não percebe de primeira, mas quando percebe, ele conversa, conforta ela com as palavras certas e também gera um momento lindo como esse. Lois Lane? Quer voar comigo? Eu te amo, Clark. Mais do que nunca. É muito bem feito como abordam inseguranças e a união de um casal. Até o Superman tem um momento de insegurança com a sua própria aparência. O que foi? Nada. É que você tá com alguns cabelinhos brancos. O quê? Onde? Calma. É só uma mecha. Uma mecha? Só um pouquinho branco. Você tá lindo. E por mais que seja algo menor e até engraçado, não deixa de ser uma realidade, e é muito legal ver esses momentos tão humanos. É uma representação muito real do que é um casal que se ama. Eles se complementam, eles entram em conflito, e esses conflitos são compreensíveis de ambos os lados, e eles sempre conseguem se resolver. Afinal, eles são uma dupla, e não apenas uma dupla romântica, até porque a Lois não é apenas o par romântico do Homem de Aço. Ela é a dupla dele até na ação. Superman!
Seja ele sendo o Superman ou apenas o jornalista Clark Kent, a Lois sempre está lá sendo a jornalista destemida que é o par perfeito de seu marido em qualquer situação. E ela é uma personagem essencial para mover a história. No último episódio até podemos ver os dois envelhecendo juntos, o que é bastante satisfatório de se ver ao mesmo tempo que é triste. O Superman nessa versão não viveu tanto quanto o Superman normalmente viveria, pois o coração do Sam Lane, apesar de ter servido no Superman por causa do soro kryptoniano, ele foi perdendo esses efeitos à medida que o Clark envelheceu, até se tornar um coração normal de um senhor de idade. O lado bom disso é que o Clark viveu a maioria de seus anos restantes com a sua amada, mas ainda assim ele teve que vê-la morrer. Mas não se preocupem, ele ainda não ficou sozinho nos últimos anos. Sério? Por que eu nunca tinha tido um cachorro? Os anos que tivemos significaram muito. E na cena final, meus amigos, nós vimos a morte de Clark Kent. E tem uma cena muito bonita dele após a morte, comentando sobre o sentido da vida enquanto ele revisita várias figuras importantes da vida dele. É uma mensagem muito emocionante que eu chorei 5 vezes das 5 vezes que eu vi. Eu cheguei nesse mundo sozinho. Mas quando eu parti, eu tinha tanta coisa. E tudo por causa do amor. E é isso que faz a vida valer a pena. Faça tudo o que puder para encontrar o amor. Para dar amor. Para lutar por ele. Porque a vida passa rápido demais. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Eu só tenho uma reclamação, que nem é culpa da CW. Devido à limitação de elenco dessa temporada, que eu comentei anteriormente, eles claramente não tiveram dinheiro pra chamar muitos atores nesse dia. Então acaba que o Clark não viu tantas figuras importantes da vida dele quanto deveria ter visto. O Sam Lane, que literalmente se sacrificou por ele, não aparece. Nem nenhum dos 4 pais do Clark, nem o seu irmão, e aqui era o momento perfeito pra encaixar a prima do Superman, mas aparentemente ela não existe e ficou por isso mesmo. Mas mesmo sem essa parte visual, que poderia ter sido muito melhor, a mensagem da cena ainda é impactante, e com o que eles tinham em mãos, conseguiram fazer um final digno. Agora estamos indo rumo ao novo filme do Superman. Eu tô esperançoso pro novo filme com um pezinho atrás, mas espero o melhor, porque o Superman merece ter a imagem restabelecida pro grande público. Mesmo que eu esteja feliz, eu fico um pouco triste, porque o Tyler Hoechlin não foi reconhecido o suficiente pelo tempo que ele teve no papel do maior herói de todos os tempos. Ele fez um ótimo trabalho e foi inegavelmente muito importante para começar essa restauração no conceito do personagem. Entregou um ótimo Superman com todas as qualidades que um verdadeiro fã espera. Mas infelizmente muita gente tem preconceito e se recusa a assistir. Se você puder, dê uma chance. Mesmo com todos os defeitos que eu citei no vídeo, mesmo se você achar o Tyler tão feio assim, se você gosta do personagem ou quer conhecer o Superman de verdade, assista essa série. Vai valer a pena, pois o Superman e a Lois definitivamente brilham muito aqui, e as qualidades se destacam dos defeitos. Pelo que você acha que o Superman e a Lois Lane vão ser lembrados? Gostaria que pela verdade e justiça. Em um futuro melhor. Antes de acabar o vídeo, eu vim fazer um anúncio. Eu vou abrir a opção de Seja Membro, e o primeiro nível vai custar R$ 1,99. Todo mundo que assinar vai ter o nome aparecendo no final do próximo vídeo, além dos emotes que eu vou colocar no futuro, o símbolo que vai aparecer com o seu nome. Por enquanto vai ter só um nível, no futuro eu penso nos outros. Mas é uma forma legal de você me ajudar, porque eu tô começando no YouTube e eu não tô ganhando muito dinheiro, sabe? Inclusive, se você puder, clica na opção de hypar o vídeo, que fica junto com os comentários. E é isso que eu tenho pra falar, acabou o vídeo.